Pense nos primeiros anos dos anos 90. Stallone dominava com Rocky. Schwarzenegger dominava a bilheteira com Terminator. E então apareceu Steven Seagal. Ele era diferente. O rabo de cavalo preto, a voz serena, um autêntico conhecimento em artes marciais. Seus filmes como Above the Law e Hard to Kill arrecadavam milhões. Ele não fingia ser durão. Estava realmente treinado em Aikido. Durante um tempo funcionou, mas atrás das câmeras havia problemas. Membros da equipe diziam que era difícil trabalhar com ele. Ele fazia afirmações espirituais estranhas, se negava a seguir instruções e, supostamente, deu um soco em John Leguizamo em um set. Rumores sobre comportamento sexual inadequado também começaram a circular, embora poucos falassem abertamente, e logo os papéis começaram a desaparecer. Sua queda não aconteceu por causa de um único fracasso. Foi uma mistura de ego, problemas legais e comportamento estranho, o que o foi empurrando para fora. No papel, ele ainda era uma estrela, mas na realidade, a indústria se afastava dele. Então, antes de falar sobre sua ascensão, é preciso voltar ao momento em que o dano realmente começou e porque os rumores e acusações nunca pararam durante décadas, até que se tornaram impossíveis de ignorar. Já em maio de 1991, 3 funcionárias da Warner Bros. O acusaram de assédio sexual. Os sussurros aumentaram ao longo dos anos. Jenny McCarthy contou que, enquanto fazia uma audição para um Derge 2, Seagal exigiu que ela se despisse. Em 2017, a atriz Poria de Rossi denunciou que Seagal a assediou durante uma audição, abaixando o zíper enquanto insistia na importância da química fora das câmeras. E estas são apenas algumas das muitas histórias. O padrão se estendeu por décadas, manchando sua imagem pública e tornando um pária em uma indústria que já se afastava de seu estilo de ação. E não foram apenas mulheres que falaram. Nos sets de filmagem, os dublês contaram suas próprias histórias de maus-tratos. O ícone do cinema de terror Kani Har, conhecido por interpretar Jason na saga Friday the 13th, o acusou de bater intencionalmente nos dublês durante as cenas de luta. Jean Lebel, lendário artista marcial, lembrou de uma briga com Seagal por seu comportamento abusivo com os dublês. Até o ator Michael J. White confirmou que Seagal tinha fama de machucar seus colegas. Não eram incidentes isolados, eram relatos consistentes de profissionais que trabalharam com ele. Em Hollywood, as notícias se espalham rápido e logo Seagal não era visto apenas como uma estrela em declínio, mas como alguém perigoso, pouco profissional e impossível de lidar. Em conjunto, os fracassos de bilheteira, o exílio para o mercado de vídeo direto e a montanha de escândalos selaram seu destino. Quando os anos 2000 chegaram, Steven Seagal não estava apenas fora de Hollywood, ele era radioativo. E enquanto a indústria abraçava uma nova geração de heróis de ação como Keanu Reeves e The Matrix, o capítulo de Seagal se fechava silenciosamente. Mas Seagal não desapareceu completamente, ele mudou de direção. No início dos anos 2000, ele se voltou para o mercado de filmes diretos para vídeo, produzindo filmes de ação formulaicos com títulos intercambiáveis. O padrão era quase cômico, orçamentos baixos, enredos fracos e Seagal aparecendo por apenas alguns dias no set, o suficiente para colocar seu rosto na capa do DVD. Por um tempo, funcionou. As locadoras como Blockbuster e Hollywood Video mantiveram seu nome vivo, mas os filmes eram esquecíveis, muitas vezes ridicularizados pela má edição, pelos dublês óbvios demais e pelo crescente desinteresse de Seagal na tela. Fora das câmeras, sua vida se tornou ainda mais caótica. Ele passou a ser mais recluso e cada vez mais afastado da indústria. Seu comportamento excêntrico e os rumores sobre sua vida pessoal continuaram a manchar sua reputação. Seagal, que antes era uma figura respeitada no cinema de ação, agora era apenas uma sombra do que foi. Embora ainda estivesse produzindo filmes diretamente para vídeo, sua popularidade estava em declínio. Nos bastidores, as notícias sobre ele não eram mais de filmes de sucesso, mas de confusões nos sets, problemas legais e o distanciamento de colegas de trabalho. A maioria das pessoas já não queria mais estar associada a ele. As empresas de produção, os estúdios e até mesmo os fãs começaram a abandonar Seagal. Ele já não era mais uma estrela,
mas alguém que representava o que a indústria de Hollywood estava tentando deixar para trás. O que antes era uma carreira cheia de ação e reconhecimento agora se transformava em um recluso distante da fama, afastado da luz das câmeras. Seu nome, que antes fazia parte de grandes franquias de filmes de ação, agora era lembrado principalmente pelos escândalos e pelas controvérsias. Em retrospectiva, o colapso de Seagal não foi um simples acidente. Foi uma sequência de escolhas erradas, comportamentos questionáveis e a mudança dos tempos. Nos anos 90, a sua imagem era um símbolo de durão, mas com o tempo, essa imagem foi substituída por uma sombra de um ícone que não soubera se reinventar. Enquanto outros atores da sua época se adaptaram às novas demandas da indústria, Seagal se prendeu a um passado glorioso que já não correspondia mais à realidade de Hollywood. Mesmo nos anos 2000, quando a indústria de cinema estava em transição, Seagal se manteve preso a um modelo antiquado de produção cinematográfica. Ele continuou produzindo e estrelando filmes de ação que, embora ainda tivessem uma certa base de fãs, nunca mais atingiram o nível de popularidade que ele uma vez teve. Seagal tentou reinventar-se de várias formas, desde sua carreira musical até suas participações em programas de televisão e reality shows, mas nada conseguiu resgatar a imagem que ele perderá ao longo dos anos. Agora, Seagal vive em uma realidade paralela, afastado dos holofotes, com sua fama perdida, mas ainda preservando a aura de um antigo astro de ação. Sua história, no entanto, é uma advertência de como a fama pode ser efêmera, e como um comportamento imprudente e descaso com as mudanças pode levar até mesmo os maiores a um trágico esquecimento. A estrela de Steven Seagal se apagou, mas sua queda foi escrita nas páginas da história do cinema como um lembrete de que a fama e o sucesso, por mais que pareçam eternos, são, na verdade, frágeis e volúveis. Com o passar dos anos, Seagal continuou sendo uma figura controversa, tanto dentro quanto fora das telas. Seus problemas legais, as acusações de assédio e seu comportamento excêntrico permaneceram como sombras persistentes em sua carreira. Por mais que ele tentasse se reinventar, sua imagem estava irrevogavelmente ligada aos escândalos que o haviam marcado. Sua tentativa de se tornar uma figura respeitada em outros campos, como a política, também foi sem sucesso. A sua adesão ao movimento político pró-Rússia, por exemplo, gerou ainda mais críticas, especialmente por sua proximidade com líderes como Vladimir Putin. Seus seguidores mais fiéis, aqueles que ainda acreditavam no seu talento e legado cinematográfico, viram essas atitudes como uma tentativa desesperada de reverter sua queda. Mas, para muitos, isso apenas selou ainda mais sua imagem de um homem que havia perdido o rumo. A indústria de cinema, no entanto, havia seguido em frente. Enquanto Seagal se via cada vez mais isolado, novas estrelas de ação surgiram, com caras mais frescas, dispostas a abraçar as mudanças da era digital e a evoluir com as novas demandas do público. Atletas como Jason Statham, Dwayne The Rock Johnson e, claro, Keanu Reeves com a saga John Wick, rapidamente assumiram os holofotes, entregando ação sem abrir mão do carisma e da simpatia, algo que Seagal, infelizmente, nunca soubera cultivar. Os filmes de Seagal nos anos 2000 se tornaram pouco mais que produções B, com títulos que muitos sequer lembram hoje em dia. As locadoras de vídeo, que outrora mantinham seu nome em evidência, começaram a desaparecer com o avanço do streaming, e seu nome se tornava mais um em meio a uma infinidade de produções de baixo orçamento. A reclusão de Seagal também se refletia em sua vida pessoal. Seus relacionamentos fracassaram, e ele foi cada vez mais afastado dos círculos sociais que uma vez frequentara. Ele se refugiava em sua casa, longe dos flashes das câmeras, cada vez mais voltado para sua prática de artes marciais, seu gosto por causas espirituais e, claro, seus controversos projetos fora do cinema. Muitos dos que trabalhavam com ele falavam de um homem que já não possuía o brilho de antes, alguém que estava completamente fora de sintonia com os tempos modernos. O filme de ação, que ele ajudara a definir nos anos 80 e 90, havia mudado. As plateias ansiavam por algo mais sofisticado, mais emocional, e com um foco no desenvolvimento de personagens. A era dos heróis imbatíveis e solitários estava chegando ao fim, enquanto heróis mais complexos e multidimensionais ganhavam espaço. Seagal, por sua vez,
se recusava a se adaptar. E foi assim que, com o tempo, o nome de Steven Seagal passou a ser lembrado apenas de forma fragmentada. Como um ícone perdido, um astro que teve seu momento de glória, mas que não soube, ou não quis, seguir em frente. Ao longo dos anos, ele se tornou uma figura trágica, uma lição de como o orgulho, os erros pessoais e a incapacidade de se renovar podem destruir o que parece ser uma carreira promissora. O legado de Seagal no cinema de ação é, assim, uma mistura de momentos inesquecíveis e uma queda que fez com que muitos esquecessem o que ele representou um dia. Talvez, no final, o maior legado de Seagal seja o seu próprio declínio. Um símbolo da efemeridade da fama e do perigo de se deixar consumir pelo próprio ego e pelos vícios do sucesso. À medida que os anos passaram, Seagal tentou, de forma constante, afirmar sua relevância. Em algumas ocasiões, ele fez aparições públicas, como em algumas entrevistas e eventos, mas a maioria delas não conseguiu apagar a imagem negativa que havia sido construída ao longo dos anos. As tentativas de reconquistar a admiração do público se esbarraram nas críticas sobre sua postura arrogante e nas acusações que continuavam a assombrá-lo. Nos anos 2010, Seagal tentou explorar sua popularidade de maneira diferente, se aventurando como apresentador de programas de TV e até mesmo participando de uma série policial que trazia seu nome. No entanto, essas tentativas de reabilitação de sua imagem foram rápidas e sem grande sucesso. A ausência de um impacto real no coração dos espectadores refletiu que o nome Seagal não tinha mais o peso que um dia teve. O público simplesmente já havia se distanciado, ciente das controvérsias e das falhas de caráter que agora faziam parte de sua persona pública. Enquanto isso, as redes sociais e a internet criaram um novo ciclo de fama e de rápido esquecimento. A geração que cresceu assistindo aos filmes de ação de Seagal nas décadas de 80 e 90, já não dava atenção aos produtos que ele continuava a produzir. Seu nome continuava a aparecer, mas em memes, piadas e discussões sobre seu declínio. Mais como um exemplo de como os ícones da cultura pop podem desmoronar do que como uma lembrança de um grande ator de ação. A reabilitação que ele tentava alcançar em sua carreira era, de certa forma, uma batalha perdida. A indústria do entretenimento não estava mais interessada em sua figura. Ele não era mais o herói imbatível, nem o galã de filmes de ação. Não era mais uma estrela de Hollywood, mas alguém tentando se reinventar em um campo em que as regras haviam mudado completamente. Seagal também passou a ser uma figura polarizadora. Para alguns, ele ainda era um ícone, um artista marcial legítimo que havia dado ao cinema algo único. Para outros, ele era um exemplo de como o ego pode destruir uma carreira. As controvérsias ao seu redor não foram suficientes para mantê-lo relevante por muito tempo. Na atualidade, Seagal vive à margem de Hollywood, mais focado em seu legado pessoal do que na recuperação de sua carreira. Ele se envolveu com diversas causas, incluindo sua suposta ligação com o governo russo, algo que apenas agravou a imagem de alguém distante e incompreendido. Sua vida se transformou em uma busca por redenção, mas parece que o passado está, para sempre, gravado em sua trajetória. Hoje, a trajetória de Steven Seagal é um lembrete de como a fama pode ser volúvel. Uma vez considerada uma das maiores estrelas do cinema de ação, ele agora serve como um exemplo clássico de ascensão e queda. Seu nome será sempre lembrado, mas, infelizmente, mais pelas falhas pessoais e controvérsias do que pelos feitos em seu auge. Seagal é, de certo modo, uma vítima de seu próprio sucesso, alguém que se perdeu no próprio mito que criou, e cujo legado é agora marcado tanto pela memória de suas habilidades marciais quanto pelas falhas que acabaram por definir seu destino. Ele é, de uma maneira triste, mais lembrado por sua queda do que por sua ascensão. À medida que os anos continuavam a passar, Steven Seagal permaneceu como uma figura enigmática, cujos ecos de glórias passadas ainda ressoavam em certos círculos, mas cada vez mais distantes da indústria que o fez famoso. Embora o mundo do entretenimento o tivesse deixado para trás, a constante busca de Seagal por relevância nunca parou. Ele continuou produzindo filmes de ação, mas seu público, cada vez menor, era formado principalmente por fãs nostálgicos e aqueles que ainda acreditavam que ele poderia ressurgir de alguma forma. Porém, os filmes de baixo orçamento que ele continuava a fazer não ofereciam mais nada de novo ou relevante para o público.
Seagal se tornou uma figura quase mítica, não mais por suas habilidades em filmes de ação, mas como um símbolo da decadência. Seu nome virou sinônimo de um tipo de estrela de Hollywood que, por algum motivo, não soube lidar com o sucesso. As histórias sobre seu comportamento nos bastidores continuavam a circularem, e as tentativas de reabilitação da sua imagem pareciam mais uma desesperada tentativa de apagar as marcas deixadas pela sua queda. Nos bastidores, a pressão de lidar com a falência da sua carreira foi evidente. De todos os escândalos e controvérsias, Seagal parecia emaranhado em um ciclo de tentativas de recuperação que simplesmente não funcionavam. Sua vida fora das telas continuava a ser marcada por comportamentos excêntricos, envolvimento com temas espirituais e políticas controversas. Em vez de voltar a ser o centro das atenções pelas razões certas, ele se tornava cada vez mais irrelevante para a maioria das pessoas, uma figura a ser evitada pelos novos ícones da indústria cinematográfica. De uma maneira melancólica, ele foi, em muitos aspectos, um dos primeiros a exemplificar o que viria a ser a era do esquecimento dos ícones do passado no novo milênio. O cinema de ação estava mudando, e os heróis que dominaram as telas nos anos 80 e 90 estavam sendo substituídos por rostos mais novos, mais carismáticos e mais conectados com as novas gerações. Seu nome era agora mais associado aos escândalos do que aos filmes que o tornaram famoso. Embora ele continuasse a tentar provar que ainda tinha algo a oferecer, a verdade era que sua carreira já estava condenada, e as portas do cinema se fechavam cada vez mais para ele. O legado de Steven Seagal foi um reflexo direto da indústria em que ele cresceu. Se a velha Hollywood ainda existisse, talvez sua imagem fosse outra. Mas com a evolução do entretenimento, sua carreira se tornou um símbolo da necessidade de adaptação e renovação. Sem a capacidade de se reinventar, sem o carisma ou os valores que hoje são celebrados no cinema de ação, Seagal passou a ser uma relíquia do passado, uma lenda que permaneceu no passado, sem conseguir acompanhar o ritmo das mudanças. Hoje, com a ascensão de plataformas de streaming e a constante renovação das estrelas de ação, o nome de Seagal ainda surge ocasionalmente, mas não como o ícone de antes. Ele é lembrado mais como um personagem peculiar na história do cinema, alguém que teve sua chance de brilhar e não soube como aproveitá-la. Sua história, como tantas outras, é um lembrete de que o sucesso, por mais efêmero que seja, exige não só talento, mas também a capacidade de crescer, evoluir e se adaptar. E, ao contrário de muitos outros ícones que conseguiram se reinventar ao longo do tempo, Seagal falhou nesse aspecto, tornando-se uma lição de como o orgulho e a incapacidade de mudar podem destruir até mesmo os maiores. O nome de Steven Seagal agora representa, mais do que qualquer outra coisa, o ciclo implacável da fama, onde, no final, até os maiores heróis de ação podem desaparecer na bruma do esquecimento, deixando para trás apenas as sombras de suas glórias passadas. Steven Seagal, ao longo de sua trajetória, passou de um dos maiores astros do cinema de ação dos anos 80 e 90 a uma figura marcada pela decadência e o esquecimento. Sua ascensão foi meteórica, alimentada por um estilo único de filmes e por sua habilidade genuína nas artes marciais, que o distinguiam de outros ícones da época. Com filmes como Above the Law e Hard to Kill, Seagal conquistou uma base de fãs sólida, que o via como um herói durão, imbatível e autêntico. No entanto, sua queda foi igualmente impressionante, alimentada por uma combinação de comportamentos erráticos, acusações graves e a incapacidade de se adaptar às mudanças da indústria cinematográfica. A carreira de Seagal começou a murchar no momento em que ele não soube lidar com o sucesso. Seus comportamentos difíceis nos bastidores, as alegações de assédio e a incapacidade de manter boas relações com colegas de trabalho começaram a afastar as portas do cinema de Hollywood. O mundo da ação estava mudando, e a indústria exigia mais do que o estilo imbatível e intransigente de Seagal. Novos heróis, como Keanu Reeves e Dwayne Johnson, representaram uma nova geração de atores de ação, mais carismáticos, mais conectados com o público e mais dispostos a se reinventar. Apesar de suas tentativas de continuar sua carreira, seja por meio de filmes diretos para o mercado de vídeo ou até mesmo se aventurando em outros campos como a política, Seagal nunca mais recuperou o status de estrela de Hollywood. Sua tentativa de se reinventar ficou marcada por falhas,
e seu nome passou a ser associado mais a escândalos e polêmicas do que aos filmes de ação que o consagraram. Hoje, Seagal é uma figura que evoca sentimentos contraditórios. Para alguns, ele ainda é lembrado como o astro de ação dos anos 90, um ícone de sua época. Para outros, ele representa um exemplo de como o ego e a incapacidade de adaptação podem levar ao desaparecimento de uma carreira brilhante. Sua trajetória é um reflexo da natureza volúvel da fama e uma lição de que, no fim, todos os grandes nomes, por mais talentosos que sejam, podem se perder no caminho se não souberem evoluir com o tempo. Em última análise, o nome de Steven Seagal, embora ainda presente na memória dos fãs mais antigos, já não tem o mesmo poder de antes. Sua carreira e sua vida se tornaram um símbolo de como a fama pode ser efêmera e como o tempo, implacável, pode apagar até mesmo os maiores